Olá pessoal, muita paz, a paz que o Cristo nos ensinou. E vamos aqui para a questão 708, estamos estudando meios de conservação. Não há posições em que os meios de existência não dependem de modo algum da vontade do homem e onde a privação do necessário, o mais imperioso, é consequência da força das coisas. E eu gosto muito dessa expressão, força das coisas, que repete aqui muito no livro. É a força das leis da natureza, da condição imutável em que a gente se encontra. Aquilo que mesmo a gente querendo, mesmo tendo acesso à ciência, não muda. Força das coisas. O que a gente tem que se resignar. Então ele fala que não há situação em que, mesmo a pessoa sendo buscador, trabalhador, mesmo assim vai lhe faltar, vai ficar privado do necessário por força da natureza. Ele pergunta se não há isso, e os espíritos respondem: é uma prova, frequentemente cruel, que deve suportar, e a qual ele sabia que estaria exposto. Então, nessa condição, gente, quando não é uma situação fruto do egoísmo de muitos, quando é uma situação própria da natureza, é uma prova, é plano. E como ele disse aqui, a pessoa, antes de reencarnar, sabia e negociou até isso. Claro que a gente está falando aqui de uma forma geral, porque existe uma minoria de espíritos que não tem nem condições de planejar e negociar. Vem numa reencarnação planejada pelos espíritos amorosos. Seu mérito está em sua submissão à vontade de Deus, se sua inteligência não lhe fornece nenhum meio de se livrar do embaraço. Olha, ele está botando a inteligência aqui como uma ferramenta para se livrar de certas situações e do embaraço. Mas se a situação não tem jeito, aí entra a resignação, aí entra a fé, aí entra aquela percepção de que eu sou espírito. E mesmo quem não é espírita, entra aquela percepção de que há um Deus, há uma justiça, Deus sabe de tudo, Deus está no comando. A gente não deve usar isso de uma forma para nos acomodarmos, mas naquela situação irremediável. Se a morte o deve alcançar, deve se submeter a ela sem murmurar, e pensando que a hora da verdadeira libertação chegou e que o desespero do último momento pode fazê-lo perder o fruto de sua resignação. Então ele pegou aqui o exemplo de uma situação de morte, em que a pessoa está com a morte anunciada por algum motivo. E aquele que realmente tem fé, mesmo em religiões que não acreditam na sobrevivência do espírito, aquele que tem fé vai ter resignação, e essa confiança sendo verdadeira, claro que sempre acontece aquele medo natural, mas vai estar muito mais tranquilo, sem desespero. Desespero esse que ele diz aqui, que pode levar a perder frutos de uma vida de resignação, de uma vida de fé. Não que a pessoa vá ser condenada e perdida, mas ela vai, por esse desespero, ao desencarnar, se encontrar numa situação difícil, numa situação de não entender as coisas, de chorar, de se agoniar. Desencarnado que eu estou falando. Esse desespero na hora da passagem, vamos chamar assim, pode levar o espírito a necessitar de acolhimento especial, a necessitar de cuidados, e ficar perturbado, como a gente vê em mediúnicas, espíritos sofredores, espíritos buscando compreender sua situação e sofrendo. E principalmente quem acredita no espírito, que sou espírito, que estou encarnado, que isso aqui é passageiro, podemos trabalhar uma resignação muito mais forte, se acreditamos mesmo, né? Então é isso, há situações em que a falta, a privação do necessário não é pela situação da questão anterior, da 707, da desordem social que acontece no mundo, né, do egoísmo. Não,
Nessa questão da 708, seria uma condição independente disso. Em muitas situações. Eu poderia até dar exemplos, mas ia restringir o raciocínio a esse tipo de exemplo. Então, é isso. A fé tem que prevalecer muito nesses momentos. Estamos nesse momento de pandemia, né? Enquanto o momento em que eu estou gravando esse vídeo é o momento que estamos atravessando a pandemia do Covid, e é uma dessas situações. Se não temos como eliminar o vírus instantaneamente, se não temos como acabar com essa situação de uma hora para outra, vamos nos resignar e fazer o que está sendo orientado pela ciência. Esse livro fala tanto da ciência, né? Vamos nos orientar e buscar para que nossa situação fique melhor, mais confortável, dentro desse momento. Isso é uma prova que a gente está passando. Um grande abraço e até a próxima questão. Jesus nos abençoe e abençoe nossas famílias.